Prepare-se para um novo tempo no ensino da Palavra de Deus em sua igreja. Vem aí o novo currículo de escola dominical da CPAD. Participe da semana de lançamento. De 1º a 5 de novembro, todas as noites às 20 horas, assista a uma plenária gratuita sobre educação cristã em nosso canal no YouTube. E no dia 6 de novembro às 17 horas, assista a live de lançamento do novo currículo de escola dominical da CPAD. Pastores, superintendentes e professores de escola dominical. Este evento é para você. De 1º a 6 de novembro. Não esquece, professor. Se é ensinar, haja dedicação. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo. Lição de número 5. Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo. Nós usamos como texto áureo a expressão de Paulo aos Coríntios 1:23, quando diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. É muito interessante a gente considerar isso, esse tema, baseado especialmente no conteúdo da mensagem de Paulo ao longo do seu ministério, como apóstolo de Jesus. O texto básico é o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 ao 25, e no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Nós não leremos esses textos, mas vou usar apenas o versículo 18 do capítulo 1 e depois o versículo 4 do capítulo 2, quando diz assim: 1:18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Capítulo 2, versículo 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Que coisa maravilhosa é isso aí. É interessante perceber, mais uma vez, que após a sua conversão, Paulo demonstra a descoberta da verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, que o tornou ansioso, no bom sentido, por começar a pregar, não só a sua gente, os judeus, mas a todos os gentios. Ainda não havia passado pela experiência da reclusão no deserto, quando ele começou a pregar, onde ele aprenderia com a ajuda do Espírito Santo, lá no deserto, tudo sobre o homem que ele tanto perseguiu anteriormente, tudo sobre quem ele era, por que ele fazia, e agora há um novo rumo para a sua história de vida. Então, logo ele descobriu a Cristo, Paulo começou a pregar a tempo e fora de tempo que o Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. E sua pregação iniciou exatamente em Damasco, quando ele surpreendeu a muita gente, porque tudo que ele afirmava a partir de então era que Jesus era o Filho de Deus verdadeiramente. Está lá em Atos 9, 20 e 21. Então, qual a mensagem essencial da pregação de Paulo? Qual a mensagem? A leitura do primeiro versículo que fiz
diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Eu diria assim, a loucura da pregação está na palavra da cruz. Para a mentalidade da época, a palavra da cruz se constituía, melhor dizendo, uma afronta para os filósofos e religiosos da época. Era, para essa gente, uma tolice acreditar que a execução romana de alguém pudesse ser um modo de salvação de pecadores. A cruz de Cristo, na mente desses homens, não produzia atração, senão rejeição, uma vez que a cruz era instrumento de suplício e de morte. A palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, é, para nós, cristãos, a doutrina da expiação do pecado pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Para os ímpios, a cruz era loucura, porque se chocava com a arrogância da sabedoria humana. Mas a palavra da cruz veio para anular também a filosofia dos homens. Os judeus queriam sinais físicos, queriam milagres visíveis, mas os gregos queriam que a doutrina da cruz fosse demonstrada por argumentos filosóficos, que exibissem sabedoria intelectual. Entretanto, o conteúdo da mensagem de Paulo era um contraste com a retórica dos eruditos, especialmente nas cidades de influência grega. Paulo, pelo contrário, insistia em afirmar que a palavra da cruz era o poder de Deus manifesto. Na verdade, onde a sabedoria humana falha em lidar com as necessidades da alma humana, o evangelho é poder que expia o pecado do homem e que o salva, e é isso que importa para todos nós. Outra verdade é que a palavra da cruz tornou-se louca, ou melhor, tornou louca a sabedoria do mundo. Toda a sabedoria humana representava na mente de Paulo um esforço para responder às necessidades espirituais do homem, mas só Deus, pela sua graça, podia revelar a verdadeira sabedoria para salvar o homem dos seus pecados. Está lá em 1 Coríntios 1:21. Para os judeus e gregos orgulhosos de sua sabedoria e religiosidade, eles tiveram que descobrir que o Cristo crucificado era, de fato, a manifestação da sabedoria de Deus. Por isso, sem acepção, judeus e gregos foram chamados por Deus para ver no Cristo crucificado o único modo de salvação de suas almas. Em segundo lugar, nós vamos descobrir de que a teologia de Paulo centrava-se na cruz de Cristo. Sem menosprezar os demais escritos do Novo Testamento, Paulo foi indiscutível o maior teólogo cristão. Ele foi um dos poucos cristãos do primeiro século que entendia que articular a sua fé em Cristo significava documentar e deixar escrito a sua compreensão sobre a fé cristã. A maior prova disso são as suas cartas. As suas cartas lançaram um dos fundamentos da teologia cristã baseada nos ensinos que Cristo deixou. Paulo não conviveu com Jesus fisicamente, mas recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o seu evangelho, sem se opor aos ensinos dados pelos apóstolos. 3 expressões chaves da teologia de Paulo nos chamam a atenção. Uma expressão é a expressão chamada Evangelho de Cristo. A segunda expressão é Cristo crucificado. E a terceira é o Cristo ressuscitado.
expressões literais que estão na palavra. A primeira expressão-chave da teologia de Paulo é Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. E a palavra evangelho aparece não só nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também nos escritos de Paulo. Porque o evangelho era o termo central da teologia paulina. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas de Paulo. O significado original da palavra evangelho no grego é evangelion, ou seja, o prefixo eu é uma forma neutra de uma palavra que significa bom, algo bem feito. Por isso, a palavra evangelho tem um significado de boa nova, de boa notícia, que se leva às pessoas. Jesus ordenou que se levasse a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Paulo sempre identificava sua pregação como o evangelho de Deus. No texto de Romanos 1, 16 e 17, Paulo apresentou o evangelho como a manifestação do poder de Deus. No grego bíblico, poder é dunamis, para realçar o fato de que o evangelho é dinâmico, não apenas atraente, como se fosse uma ideia ou filosofia. A palavra poder em relação ao evangelho significa mais do que dar boa notícia. Significa de fato a intervenção imediata e instantânea de Deus na vida do pecador. Esse é o significado forte e dinâmico da palavra evangelho. Ele é que transforma a loucura do evangelho para revelar a verdadeira sabedoria. Que justiça é essa que se apresenta em Romanos 1,17? Em Romanos 1,17 fala disto. É a justiça outorgada, concedida, produzida, imputada por Deus ao pecador arrependido. Essa justiça se revela de fé em fé e significa de fato que o Cristo, o crucificado, é a base da nossa fé. Paulo insiste que sua mensagem era uma mensagem de sabedoria, e esta é a mensagem que precisa ser resgatada no meio cristão. O Cristo crucificado e ressuscitado. Está faltando nos nossos púlpitos evangélicos mensagens que centralizem a morte de Jesus e sua ressurreição, não apenas em datas comemorativas, mas está faltando que esta doutrina possa ser mais pregada, ensinada, vivenciada, e que os pregadores creiam no poder dessa palavra. A terceira expressão que aparece, a expressão-chave da teologia de Paulo, era a proclamação de que Cristo havia ressuscitado. 1 Coríntios 6,14 e também capítulo 15, versículo 20, nós vamos ver esses textos. Não haveria importância à morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria razão de ser. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Aos Gálatas, Paulo, ele simplesmente apresentou o retrato aberto de Jesus Cristo como o crucificado. Está lá em Gálatas 3:1. Mas aos Coríntios ele declarou que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, também segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Sem a morte de Cristo, o evangelho seria nulo, mas foi a sua ressurreição que anulou por completo o domínio do pecado e propiciou a todos nós
a justificação, a nossa justificação perante o Senhor. A fé que pregamos se baseia no fato da ressurreição de Cristo. Sem ela, a fé seria vã e a nossa pregação perderia força. Portanto, a ressurreição de Jesus dos mortos é o conteúdo central da teologia de Paulo. Dada a ênfase doutrinária de Paulo sobre a ressurreição de Jesus como elemento-chave para a pregação do Evangelho, nós entendemos que a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus nada mais é que a expressão da significância da cruz. Ora, cruz e ressurreição formam uma unidade e, por isso, Cristo é proclamado como Cristo crucificado e, ao mesmo tempo, ressuscitado. Aprendemos, portanto, aqui que a Igreja de Cristo, antes de ser uma comunidade social, é uma instituição missionária. A sua mensagem é única e singular: Jesus, o crucificado. A salvação não se concede por mérito algum, senão pela obra expiatória de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.